Olá, estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo. Hoje, a nossa convidada especial é a Elisângela Aranda. Ela que está aqui para contar essa história incrível que ela tem como empreendedora, como mãe, que vocês vão ficar sabendo aqui, vai ser uma história inspiradora. Então, fica com a gente, mas se você quiser ser um dos patrocinadores do nosso programa e aparecer aqui na nossa televisão de divulgação, entre em contato conosco no número que está aparecendo aqui abaixo, mas também serve para você trazer aquela sugestão de pauta e também de empreendedoras para estar aqui conosco neste programa. Mas seja muito bem-vinda, Elisângela. Muito obrigada, Ana. Estou muito feliz pelo convite, assim, dessa oportunidade de poder estar aqui conversando contigo, contando a minha história, né? Espero que isso possa ajudar e inspirar outras mulheres também. Com certeza contribui e com certeza inspira. Eu tive o prazer de conhecer a Elisângela num projeto que a gente participou juntas, chamado Ela Pode, que foi desenvolvido, foi realizado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, e nós duas fomos selecionadas para sermos as multiplicadoras aqui no Rio Grande do Sul. Nós fizemos várias capacitações para as mulheres e isso fez com que o nosso laço, a nossa aproximação permanecesse além do projeto. E eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre essa pessoa incrível que mobiliza a comunidade dela por meio das ações dela. Mas, Elisângela, então conta pra gente sobre a tua história para que os telespectadores também conheçam mais sobre você. Claro, a gente tem muita coisa que a gente traz na bagagem, né? Então, mas a minha história começa mesmo lá em 2017, né? Quando eu comecei a fundar a Confraria Networking, porque a gente criou esse projeto da confraria para ajudar essas mulheres que estão nesse processo de transição, né? E por que eu pensei nisso, assim, nas mulheres que estão são mães e precisam empreender, nas mulheres que estão fazendo transição de carreira, às vezes estão saindo de uma carreira e passando para outra, ou estão naquela transição de sair do CLT para se tornar empreendedora, e aí elas têm muitas coisas acontecendo, né? E eu trouxe isso para a confraria, criei essa ideia da Confraria Networking, porque em 2014, quando nasceu a minha filha Cecília, eu tive que fazer muitas mudanças na minha vida. Então, por sentir isso, por passar esse momento de mudanças, as dificuldades que eu tive, eu acabei passando também pela transição de carreira. Eu era técnica de edificações, a Cecília nasceu, parei de trabalhar para poder entender esse momento da maternidade, de uma mãe de uma criança especial, e aí nisso eu voltei a estudar, fui fazer processos gerenciais, e aí veio a Confraria Networking, que é uma empresa voltada para mulheres, né? Para ajudar numa educação empreendedora. E isso se dá através de cursos, de oficinas, de encontros de network, de mentorias. Então, a gente trabalha nesses momentos, nesses encontros, gestão de empresas, marketing, educação financeira, para empreendedoras iniciantes, para que elas entendam e consigam fazer essa transição de uma forma mais leve, mais prazerosa, né? Porque empreender é uma coisa muito séria, mas não precisa ser um sacrifício, né? Pode ser feito de uma forma mais leve, assim, né? Mais fácil. Sim, empreender nunca é fácil, né? Mas por meio dessas iniciativas, igual a Confraria Networking, que eu tive aí por meio da Elisângela o prazer de estar mais próximo e conhecer mais as atividades, isso se torna mais possível, mais leve, porque além do conhecimento que as empreendedoras começam a agregar ao participar das ações, também aproxima-se de outras mulheres que estão empreendendo, estão construindo caminhos, e aí a sensação de estar sozinha neste mundo de empreendedorismo diminui. Então, tendo mais conhecimento, tendo uma rede de networking, já que é a Confraria Networking, isso vai se tornando mais possível, mais leve, e o trabalho da Elisângela é excepcional.
Elisângela, mas você trouxe uma observação na tua história que eu gostaria muito de trazer aqui, porque foi algo assim que eu abracei com muito carinho quando eu soube dessa informação, porque quem vê essa mulher super forte lá, fazendo vários eventos, mobilizando a comunidade que ela atua, que depois você fala um pouco mais sobre a sua comunidade, Elisângela, mas ela também não vive somente para o empreendedorismo. Ela é mãe, ela é esposa e ela é mãe da Cecília, que é um ser humano muito especial e muito querido. E é importante a gente trazer essa informação aqui, porque ela tem que fazer uma gestão do tempo danado para poder conciliar todas as atividades que ela faz com a rede de apoio dela, porque a Cecília é especial. Conta um pouco sobre a Cecília para a gente, Elisângela. Pois é, como eu falei lá no comecinho, a Cecília nasceu, né? E nós não conhecíamos ainda, a gente não tinha uma convivência com uma pessoa que tivesse, assim, essa questão da síndrome de Down, né? Até porque as pessoas antigamente não permitiam que os filhos frequentassem a escola, né? Não, as crianças que tinham essas atipicidades, elas não frequentavam a escola comum. Então, a nossa geração não conviveu com pessoas assim. Então, quando eu tive a notícia, isso foi um pouco assim, aquele choque, né? E agora, o que eu vou fazer com esse pacotinho que me deram, né? Como é que eu vou desenrolar isso aí, né? Então, primeiro tu tem que se adaptar e entender que é normal. Tu vai ser uma mãe como qualquer outra mãe. Lógico, tu vai ter que te adaptar a algumas coisas, mas é uma maternidade e toda maternidade tem seus desafios. E aí é terapeuta, é acompanhamento, é fisioterapia, e aí tu tem que conseguir te organizar com tudo isso, né? Então já é só nessa questão de que tu tem que levar teu filho no especialista, tu tem mais consultas médicas, tu tem isso aí já não te permite que tu trabalhe na CLT. Tu até consegue, mas tu precisa realmente dessa questão da rede de apoio ser muito forte, né? Porque tu precisa te dividir. No meu caso, a gente aqui se organiza de várias formas. Por exemplo, nós dividimos o mesmo espaço de trabalho, eu e o Diogo, que é o pai da Cecília. Então, para que a gente possa trabalhar, a gente concilia as agendas. Quando um está em atendimento, está fazendo uma reunião online, o outro tem que ficar ali mais ou menos atento à Cecília, né? Para que ela não venha interromper, para que ela não entre no meio da reunião, com papel higiênico colado na testa, aquela coisa toda que criança faz, né? Então, a gente aqui se cuida, se divide para que a gente consiga administrar as duas empresas, né? E que também a Cecília tenha qualidade de vida, tenha um tempo com a gente. Isso é super importante. Quando eu vou fazer um evento, eu sempre tenho que pensar assim, o Diogo geralmente me apoia na questão de, tem que instalar um computador, tem que fazer uma apresentação, ele está sempre me dando suporte. Então, quando eu vou fazer um evento que precisa de um apoio maior, eu sempre tenho que recorrer à minha filha mais velha, a Raquel, que também ajuda muito nessa parte. Então, a rede de apoio é muito importante, que é alguém que te fique em casa cuidando dos teus filhos, né? No meu caso, cuidando da Cecília, enquanto eu estou por aí conquistando o mundo, né? Essa é uma frase que eu gosto bastante, né? Que às vezes a gente olha para as mulheres assim e pensa, mas é tão difícil e tal. E eu digo assim, não que empreender seja, como a Ana disse, é uma coisa difícil. Mas quando a gente pensa assim, um homem, ele, na maioria das vezes, ele levanta, ele veste a roupa e vai conquistar o mundo, né? E a mulher, primeiro, ela tem que pensar assim, tá, vou conquistar o mundo, mas quem é que vai cuidar dos meus filhos? Quem é que vai cuidar da minha casa? Quem é que vai fazer o almoço? Quem é que vai gerir tudo isso enquanto eu estou lá conquistando o mundo? Então, isso é uma coisa assim, que eu gosto bastante de falar, assim. E com a Cecília, a gente teve esse olhar, né, de também aprender a olhar. Isso eu acho que foi uma das maiores lições, assim, de dar tempo às coisas, né? Que nada, não é esse mundo acelerado que a gente vive, que a gente está sempre assim, tem que ser campeão, tem que ser o vencedor, tem que não sei o quê, né? E aí a gente sabe que a nossa filha, ela é maravilhosa, ela é muito inteligente, mas ela faz as coisas no tempo dela. Então a gente aprendeu também a dar esse tempo para as outras pessoas, não só para a Cecília, né? A entender que cada pessoa tem o seu tempo, que cada coisa acontece dentro do seu processo e que não é só ela que é especial, todos nós somos e somos únicos, né? E quando a gente olha para as pessoas assim, vendo que cada um é único de verdade, a gente também aprende a apreciar essa pessoa com mais beleza, eu acho. Assim, a gente consegue
ver mais profundamente, né? Tipo, não é todo igual, não é todo mundo igual, todo mundo é diferente e a gente precisa ter esse olhar. E ela nos ensinou muito isso. E ela traz muita alegria para o nosso dia a dia também, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu sou mãe especial, eu sou mãe de uma criança especial. Aí a pessoa fala com aquele pesar, né? Com aquela, às vezes assim, com uma certa dor assim na fala, né? A Cecília é uma alegria nas nossas vidas e ela nos ajuda a ser pessoas melhores todos os dias. Olha, que frase mais linda. Eu acho que eu vou pegar essa frase que você falou, para colocar aqui em destaque, que como, né, a questão da gente olhar as pessoas como pessoas especiais e únicas, e esse aprendizado vem da tua filha, e que isso te ajuda no teu trabalho, porque esse talvez seja um dos seus diferenciais que você mobiliza tantas pessoas, a importância que você dá para as outras pessoas, o carinho que você trata as outras pessoas e faz com que as pessoas olhem para ti, as mulheres olhem para ti e te sigam, te veem como uma referência na tua comunidade, nas atividades que você faz. E a gente, de onde a gente menos espera, é de onde vem muito conhecimento e que agrega tanto na nossa vida, porque muitas vezes a gente pensa que o conhecimento ele tem que vir sempre ou da instituição de ensino ou do meio acadêmico, e muitas vezes a gente deixa de apreciar essas sabedorias da vida que contribuem para que a gente seja diferente, para que nós sejamos profissionais e seres humanos melhores, né, Elisângela? E voltando um pouco para essa questão mais das ações empreendedoras que você faz, como que essas mulheres chegam até você? Quais são os problemas que normalmente essas pessoas relatam? Como você dê algumas sugestões aqui de como você faz para contribuir com o desenvolvimento dessas mulheres que chegam pedindo uma ajuda, um auxílio para se desenvolverem como empreendedoras? Eu acredito assim que o conhecimento acadêmico ele é muito importante, ele é muito valoroso, mas nem todos têm acesso, né? E tem aquela questão que às vezes a necessidade vem antes do propósito, né? Tipo, eu tenho que pagar as minhas contas, eu preciso sustentar a minha família, eu preciso cuidar das pessoas que estão ao meu entorno, e eu não consigo dispor de verba ou de tempo para empreender e fazer uma formação. E às vezes e aí é que entra esse processo da confraria, né? A gente traz conteúdo acadêmico de uma forma simples, para as pessoas conseguirem entender e de uma forma mais rápida, para ser aplicada no dia a dia, né? Então, a gente encontra muita empreendedora que não sabe o que é um fluxo de caixa, que não sabe o que é uma gestão financeira, que não sabe direito como é que funciona um processo de marketing, de criação de marca, de criação de conteúdo, né? O que é uma estratégia? Porque a gente às vezes assim, todo mundo fala em estratégia, mas o que é uma estratégia, né? Porque elas é uma palavra, é uma coisa simples, mas que às vezes para ela parece tão distante, tão fora da realidade dela, né? Então a gente vem trazendo esses conteúdos de formas assim mais simples, né? Trazendo exemplos mais comuns para elas. Porque às vezes é uma dona de casa que tem um potencial enorme como empreendedora, mas ela não tem o conhecimento acadêmico. E isso acaba fazendo com que ela tenha muita dificuldade em fazer o negócio deslanchar. Ou às vezes até é uma profissional que tem um curso superior, sei lá, uma advogada, uma psicóloga, e ela é uma excelente profissional, mas ela é muito focada na área dela. Ela não aprendeu a fazer gestão financeira, ela não aprendeu a fazer gestão de uma empresa. Ela é uma excelente psicóloga, mas as outras áreas ela não aprendeu. E aí ela se sente perdida quando ela está abrindo o próprio consultório, ela se sente sem recursos, sozinha, porque daí ela faz um bom atendimento, mas parece que o dinheiro não chega. Então, essas são coisas comuns da dona de casa que vende pão de porta em porta, até aquela empreendedora que tem um PhD, mas ela tem um PhD, uma formação acadêmica, numa área que não é uma área de gestão. Então, elas têm as mesmas dificuldades, e é nesse ponto que a gente entra, né, com os nossos cursos. Agora a gente vem desenvolvendo a ideia do clube de negócios, que é uma ideia muito bacana para mulheres empreendedoras,
que tu te associa, tu vem fazer parte, nós temos reuniões toda semana. Nessas reuniões a gente tem um momento de destaque de empreendedora, tem um momento de dicas da empreendedora, e aí elas são os destaques, elas dão as dicas, então elas estão compartilhando os conhecimentos, e pode ser assim, não precisa necessariamente ser um conhecimento na área em que ela atua. Então, assim, eu estou aqui ensinando como é que eu faço as minhas marmitas para mim não precisar sair correndo e fazer almoço todo dia, sabe? Então, assim, são das coisas mais técnicas, as coisas mais simples que às vezes a gente precisa, né? Como mulher empreendedora que tem que gerenciar um monte de coisa, tipo assim, cara, poxa, eu posso fazer almoço da semana inteira e deixar congeladinho, que maravilha, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Então, e dentro do clube a gente compartilha essas coisas, as coisas que são importantes para o negócio e as dicas práticas de dia a dia. E a gente também proporciona que elas se conectem, fazendo assim, quem vai se conectar com quem vai conversar com quem, vamos lá, vamos marcar uma reunião, vamos marcar um café presencial e vamos se conectar, mulherada. E aí isso vai gerando negócios. Então, quem quiser fazer parte, quem quiser conhecer, pode acessar lá o Instagram da Confraria, é @confrarianetworking. Tem o Instagram também do Clube de Negócios, é @mulheresemconvergência.cn. Lá vocês vão ver as nossas imagens, nossas associadas, né? E assim, está sendo bem legal. É uma ideia que está começando agora, mas que está assim, tá todo mundo gostando muito e aderindo bastante. E eu convido vocês, empreendedoras, a virem conhecer também. Olha só que incrível. Sim, eu já conheci essas atividades da Elisângela. É incrível o poder de mobilização que ela tem com essa mulherada. E a mulherada engaja, aprende, ver valor naquilo que ela disponibiliza, naquilo que ela propõe das atividades dela. Entende esse outro lado, como nós devemos entender todos os vieses da vida de uma mulher, como você bem trouxe. Muitas vezes, quando a gente sai para empreender, a gente tem que pensar em todas as questões de casa, de filho, de quem vai buscar na escola, e aí tu entende porque tu passa, elas entendem também o teu lado referente a isso. Isso é uma construção de rede, e isso contribui muito para a vida das empreendedoras que estão iniciando. E muitas vezes, Elisângela, as próprias profissionais liberais que são formadas em outras áreas, como você deu o exemplo da psicóloga, da advogada, que não tem um conhecimento de gestão, é difícil para elas se enxergarem como empreendedora. Elas não se veem como empreendedora e muitas vezes não buscam, né, muitas informações porque elas não se enxergam como empreendedora, elas se enxergam como a profissional a qual ela se formou de forma acadêmica. Ela é uma advogada, ela é uma psicóloga, ela é uma terapeuta. Só que para ela desenvolver os negócios dela, neste momento de gestão, sim, ela é uma advogada empreendedora, ela é uma fisioterapeuta empreendedora, psicóloga empreendedora, porque ela precisa fazer o negócio dela, a clínica dela, o escritório dela decolar, ter clientes. Aí entra toda essa questão que você falou da estratégia, o que é estratégica, entender qual é o público-alvo, é o posicionamento dela, é como ela vai se comunicar, como ela vai fazer com que o conteúdo dela chegue ao público de interesse dela. Se é por meio de mídias sociais, se é por meio do virtual, da televisivo, de jornais, onde esse público dela está. E isso são alguns pontos específicos de estratégia, essa questão do cuidado com o financeiro, tá? Entra muito dinheiro, mas está saindo muito dinheiro, de fato está tendo um lucro em cima dessas entradas, dessas saídas. Então, tudo isso são estratégias para que o seu empreendimento, para que o seu negócio tenha sucesso. Afinal de contas, a gente não abre empresa para fechar, né, Elisângela? A gente abre empresa para ter sucesso. E buscar meios de ter esse sucesso é onde as atividades que a Elisângela faz se encaixam, né, Elisângela? É bem legal trazer assim, algumas coisas assim. Às vezes uma empreendedora, a gente tem muito isso assim de
tu vai ter que seguir tal carreira porque é uma carreira de sucesso, né? Tu vai ser uma advogada porque isso é uma carreira de sucesso, tu vai ser médica porque é uma carreira de sucesso. E aí, às vezes, a empreendedora vai porque ela acha que aquilo ali é uma carreira que tem a ver com ela. E ela cursou um tempo e ela fez, e aí ela viu que não é isso que eu queria. E aí vem aquele momento da transição, né, da troca. Então, o que acontece nesses momentos? Às vezes, um processo de autoconhecimento ajuda nessa fase de se reencontrar, né? Tipo, vou passar por um treinamento, por um processo de autoconhecimento, e aí sim, ou até num outro momento, isso para quem está fazendo a transição. Mas, por exemplo, eu já estou operando, mas eu não sei se é bem isso que eu quero, não tenho muito certeza. E aí entra também esse processo de fazer uma análise de autoconhecimento, uma análise das tuas forças e fraquezas, uma análise dos teus, às vezes resgatar alguma coisa até de antes da infância, e aí sim juntar tudo isso e pensar, olha, eu vou empreender nessa área, porque agora eu descobri que é aí que está a minha paixão, né? E aí o empreender não é fácil, mas ele se torna com mais propósito quando a gente faz esse processo, né? De trabalhar autoconhecimento, de estudar o mercado onde a gente vai se inserir, de entender para quem que a gente está trabalhando e o porquê, né? O porquê é sempre uma coisa importante, né? Entender por que a gente faz o que a gente faz. Então, uma dica que eu daria para as empreendedoras que estão, assim, se sentindo perdidas, ou que estão começando agora, é buscar esse processo, né? Buscar esse mapeamento de se autoconhecer, né? E como é que a gente faz isso? Através de terapia, através de um coach comportamental, através de uma mentoria, né? Existem várias formas aí de fazer. E aí se passa por esse processo e isso vai dar mais clareza, né? E tu vai ter mais certeza de como construir o teu negócio. E aí sim, daí parte para a parte de estratégia de gestão de negócios, né? Plano de negócios, essa coisa toda, né? Porque mesmo que tu já esteja operando, tu pode, tipo, dar uma pausinha ou dar um passinho para trás e a partir de agora começar a construir teu plano de negócios, né? E isso é uma coisa que vale muito a pena investir e passar um tempo construindo, né? Porque eu acho que é uma coisa que dá um bom direcionamento para o futuro. Sim, alicerça a base, né? Para estar mais firme, para dar continuidade e não cair naquele índice de 2 anos as empresas fecharem. Mas, Elisângela, tu trouxe uma informação aí muito relevante que vou puxar, né, ali a brasa para minha sardinha, porque eu faço esse desenvolvimento de mentorias, tanto profissional quanto para empreendedoras, quanto para negócios, esse desenvolvimento, essa mentoria de construção, de perfil, tanto o perfil profissional quanto o perfil do negócios, por meio de ferramentas a quais a gente faz esse tipo de análise, justamente esse passo anterior aí de trabalhar a gestão do negócio. Antes de trabalhar a gestão do negócio ou para onde você deve direcionar, é importante justamente a gente trabalhar esse autoconhecimento. E para quem está aí se buscando, né, um caminho, um direcionamento e não sabe para onde ir, quiser entrar em contato comigo no número que aparece aqui embaixo, pode mandar mensagem que a gente conversa e aí a gente entra numa atividade conjunta com a Elisângela para que ela possa dar essa continuidade aí na gestão por meio da Confraria Networking. Mas, Elisângela, nosso tempo foi maravilhoso estar aqui contigo, mas está acabando. Então, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu convido a todas, né, a conhecerem o nosso trabalho, a participar nas nossas redes sociais, vão lá, dê um oizinho para a gente, @Confraria Networking, @mulheresemconvergência.cn. Pode visitar o nosso site também, aconfraria.com.br. E eu quero deixar uma frase para vocês. Eu acredito que todo sonho é possível. Todo sonho ele pode ser realizado, desde que ele seja bem planejado e executado com amor. Ai, que maravilhoso! Elisângela, foi um prazer te ter aqui conosco, muita gratidão. O espaço está aberto para sempre que você tiver alguma atividade
que for iniciar algum evento, algum curso e que queira convidar os nossos telespectadores, pode vir aqui, que com certeza você vai ser muito bem-vinda. Muita gratidão, viu? Nossa, eu que agradeço, adorei, adorei. Muito obrigado mesmo. E eu sempre fico feliz quando eu tenho a oportunidade de falar das coisas que eu amo, que é a minha família e o meu trabalho. Obrigado, Ana. Gratidão e gratidão a todos que ficaram aqui conosco até agora e até o próximo Empreendedoras pelo Mundo. Tchau, tchau!